mal. Em 2 anos do governo Dilma, nós tivemos vários ministros da articulação política. Pepe Vargas, Padilha, Bezoini, Michel Temer, Bezoini de novo. Então, a nossa articulação política, eu percebi, durante esses 40 dias em que fui convidado, que realmente ela era sofrível, sem nenhum ataque ao ministro Bezoini. Ele, evidentemente, se esforça muito, esforçou muito, mas nós só chegamos a esse ponto por conta da nossa articulação política. Ponto. Nesses 40 dias, ficou difícil de reverter, porque, por exemplo, as pessoas diziam: Silvio, eu ia abordar os deputados, eles diziam: eu não confio neste governo, então eu não vou votar, eu não confio nesse governo. Por quê? Porque o governo errou na articulação política, ou seja, o governo prometia há 2 anos um cargo estadual, um cargo federal, liberação de emenda, e não honrava. Aquela história de dar ministério de porteira fechada. Calma, vou chegar lá. E não honrava, o governo não honrava. Então o governo, lamentavelmente, perdeu a credibilidade na hora desse grande enfrentamento. Bom, isso foi um problema maior. Segunda questão, quando eu subi a tribuna naquela tarde, 7h30 da manhã, a presidente Dilma ligou para mim: Silvio, venha para cá agora, no domingo. Porque eu fazia a contabilidade, modesta parte, para o governo. Eu andava com um papel na mão. Fui para lá às 7h30 da manhã e disse claramente para ela: presidente, nós perdemos a eleição. Nós temos 153 votos se não houver traição. Agora, tem aqui 32 indecisos. Nós vamos ter que correr atrás desses 32 indecisos. Por volta das 10h30 chegou o presidente Lula, depois chegou mais gente, governadores, muita gente. E nós começamos a fazer uma última tentativa de reverter esse quadro adverso. Quando eu fui à tribuna, ali, eu já sabia que nós estávamos derrotados, mas não tinha o direito de chegar lá e dizer: eu estou derrotado. Realmente eu blefei ali, mas blefei para fazer o bem, para estimular a tropa na possibilidade de diminuir as traições. Entretanto, eu tinha 153, só deu 147 votos, porque foram 6 traições. E eu não vou dizer aqui o nome dos traidores, porque eu parto do seguinte princípio: as pessoas gostam da delação e não gostam do delator. Eu não sou delator, não vou citar nomes de ninguém. Aqui em Pernambuco, por exemplo, teve votos, não só um. Em algum momento a gente fez a conta aqui de 10 votos em Pernambuco, a gente só contou com 6. E eu não vou citar nome de ninguém, ok? Só uma coisa, você falou que blefou. Agora, esse blefe foi só no dia no plenário, claro. No discurso dele. Dia. Porque eu fazia a conta assim: ao meio-dia fazia um levantamento, às 18 horas fazia outro e mostrava ao presidente. Porque são duas coisas: quem tinha o pulsar dos ministérios era Bezoini e Jacques Wagner. Ou seja, olha, eu acho que eu tenho esses votos. E modesta parte, eu tinha o pulsar do plenário. Porque no plenário a gente sabe se o cara vai honrar, se não vai honrar. Então eu fazia essa contabilidade. Então no dia ali eu já sabia que a gente estava derrotado. É tanto que eu tive um problema com Orlando Silva do PCdoB. E isso está gravado aí para a história. Faltando 40 minutos para encerrar a sessão, ele foi dar uma entrevista nacional dizendo, admitindo a derrota. E eu corri, você estava lá e viu, eu corri imediatamente: você está errado, você não sabe fazer conta, para tentar evitar o efeito manada. O que era o efeito manada? O efeito dominó, o cara está perdido e o governo não ser desmoralizado de vez, ok? Então esse foi o cenário da votação. Certo. Dentre essas traições que você está falando, nenhuma delas era esperada? Eu desconfiava, porque assim, tem muita coisa. Quando eu chegava para um deputado, o deputado dizia assim: olha, minha letra,
eu só vou me posicionar dependendo do painel. Esse voto eu não contava. Então, eu repito que eu não vou aqui fulanizar, eu não vou aqui dizer nomes. Quem quiser que bota a carapuça na cabeça. Mas eu repito que o nosso número, quando eu cheguei no plenário, eu fui para o Palácio do Alvorada às 7h30, cheguei no plenário por volta das 15 horas. Quando eu cheguei com aquela tabela, aquele papel que eu levantei no plenário, eu já sabia ali que nós só teríamos 153 votos, ponto. E, evidentemente, apelei para quê? Para que o placar, o painel, tivesse muita falta, né? Gente faltasse, tanto que eu dizia, eu virei, só se chegar em 500 e pouco a gente vai ganhar. Eu apelei para a falta, para ver se dava. Porque a obrigação era deles de colocar 340. Mas foi pouca falta, né? Foi pouca falta, e nós perdemos por 26 votos. A que você atribui esse fato de ter pouca falta lá na hora? Vocês estavam... Pouca falta porque ganhou o discurso deles. Nós perdemos no discurso. O poder perdeu da expectativa de poder. A turma de Michel Temer foi mais competente. Aliás, eu quero registrar nessa matéria que um dos grandes responsáveis pela derrota da presidente Dilma foi o PSB de Pernambuco. O PSB foi um partido que historicamente sempre foi ligado ao PT. O governador Paulo Câmara, por exemplo, que é um cara que não tem palavra, pode botar aí, ele esteve com o presidente Lula, no hotel, conversando, e disse ao presidente Lula que não ia liberar os deputados federais para votar. Ele disse isso lá, ao presidente Lula, e ele não honrou isso. Pelo contrário, quem é que ganhou no PSB? Ganhou Beto Albuquerque, que é um ex-deputado, que tem ódio à presidente Dilma, que sonha em ser ministro do eventual governo de Michel Temer. Então, o PSB de Pernambuco, na verdade, é um PSB que foi ingrato com o PT. Foi ingrato por quê? Porque, na verdade, eu repito, o maior governador da história de Pernambuco foi Luiz Inácio Lula da Silva. E Dilma continuou prestigiando Pernambuco. Tudo que aconteceu em Pernambuco, desde que o Eduardo assumiu, foi com o carimbo de Lula. Governadores do Nordeste, e eu não vou citar nomes aqui, no dia da eleição, lá a gente estava lá, não vou citar nomes, ficaram indignados com o comportamento do PSB e do governador Paulo Câmara. O ministro Fernando Bezerra Coelho, pasma, eu não acredito que o Fernando Bezerra Coelho vá votar a favor do impeachment no cenário. Mas como o filho dele, Fernando Bezerra Filho, votou a favor do impeachment, o cara que é ex-ministro do governo Dilma, eu não acredito que ele vai votar. Então eu acho, sabe, que aqui em Pernambuco, ou esse pessoal não tem mais força no PSB nacional, ou esse pessoal é ingrato. Eu só tenho duas leituras. Ou eles são ingratos, ou eles não têm mais força na Executiva Nacional. Voltando um pouco... Por quê? Porque nós perdemos por 26 votos. Eles têm 36 deputados. Se eles têm fechado questão, continuado atuando onde eles sempre atuaram, que foi junto com o PCdoB, com o PT, com o PDT, esse sempre foi o campo desse pessoal. A presidente Dilma não teria sofrido impeachment. E outra coisa, este já é o julgamento mais injusto da história. Sabe por que é o julgamento mais injusto da história? Porque o TCU, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Quem derrota ou aprova a conta é o Congresso Nacional. Nós sequer votamos essa conta. Isso foi um julgamento fruto do ódio, da vingança desse bandido, desse ladrão chamado Eduardo Cunha. Ele se retirou lá na hora que o senhor foi. Porque ele não tem coragem de me enfrentar. Ele é um bandido, ladrão que vai preso, vai fazer uma das maiores delações premiadas do mundo. Ele vai preso ou vai ser blindado? Porque parece também que o pessoal está tentando. Essa oposição que eu repito, 95% dessa oposição brasileira não tem moral para agredir a presidente Dilma. 95% não tem moral. Essa oposição fez um acordo sim com o Eduardo Cunha para salvar Eduardo Cunha no Conselho de Ética. E vai conseguir? Eu espero que não. Nós vamos lutar e esperamos que a imprensa nacional, a imprensa estadual, toda a imprensa brasileira vá para cima. Estou querendo que ele seja anistiado. Eu espero. Quando eu vejo o Omar Serrado, um cara que eu tinha em boa conta, um deputado do PMDB do Paraná, falar em anistia para Eduardo Cunha, isso é uma afronta ao Brasil.
Então, para você ver o nível de negociação que esses golpistas fizeram. Então, eu usei no meu discurso que isso não foi um impedimento. Eles armaram para fazer um seguro cadeia para Eduardo Cunha. Essa é a questão. Voltando um pouco à história da conversa que você teve com Dilma e Lula no dia da votação. Como é que eles estavam? Como é que a presidente Dilma estava? Como é que Lula estava? Eu conversei nesses 40 dias, quase todos os dias, com o presidente Lula e a presidente Dilma. Mas eu não divulgo conversa com o ex-presidente nem com o presidente. Desculpa a indelicadeza, mas eu não vou divulgar. Agora, a presidente Dilma é uma mulher firme, uma mulher honrada, uma mulher forte. Todas as vezes que eu conversei com a presidente, ela sempre esteve muito forte. Ela é uma pessoa forte. Uma pessoa que foi torturada com 18 anos e não dedurou ninguém. Imagina se ela não aguenta a pressão desse golpista. Com relação à questão dos ministérios, são 9 cadeiras vagas já, depois dessa de hoje, do Eduardo Braga, né? Como é que está a reação do governo e as articulações em torno dessa debandada aí? Deixa eu te falar, isso foi outra injustiça. Eu lembro que as 3 revistas semanais fizeram uma matéria dizendo que a presidente Dilma tinha estabelecido um balcão de negócio. É um negócio interessante. Nós estamos no governo e nós não temos o direito de repactuar. Ora, se o PMDB rompeu, ou parte do PMDB, nós estávamos repactuando com outro partido. A imprensa pau na gente. Agora, Michel Temer teve o direito de usar o Jaburu como comitê. Ele usou o Jaburu como comitê eleitoral. Não houve uma denúncia da imprensa. Ele negociou o ministério, ele negociou empresas, ele negociou Petrobras, Furna, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e não saiu uma nota na imprensa. Na verdade, Dilma foi vítima de um golpe orquestrado por 95% da imprensa nacional. Você falou aí de negociação da Petrobras, existem nomes já para essas... Eu não sei, eu não sei, até porque eu quero distância de Michel Temer, estou com nojo de Michel Temer, um golpista, jamais um constitucionalista poderia ter o posicionamento que ele teve. Ele não tem voto, da última vez que ele foi candidato de São Paulo teve 60 mil votos. Eu estou com nojo, era um cara que várias vezes eu tomava vinho com ele. Eu sou amigo de Zé Aníbal do PSDB, e Zé Aníbal cria ovelha. De vez em quando levava umas ovelhas para Brasília, se juntava eu, Zé Aníbal, Mito Teixeira, o dono do Piantelli e Henrique Eduardo Alves, e a gente ia conversar e tal. E eu sempre participei disso, mas fiquei com nojo do Michel Temer, e se eventualmente ele virar presidente, vou fazer uma oposição no governo dele. Você está falando muito no passado, Dilma foi vítima de um golpe, foi, não sei o quê. Você não vê mais condição de reverter isso no Senado? Eu não vou dar uma opinião sobre o Senado, mas eu sou muito realista. Eu acho que esse jogo está jogado. Porque no Senado, no primeiro momento, ela precisa de 41 votos. Nós não temos. Na minha conta, vai para lá e vai para cá, a gente não tem esse voto. Agora, no Senado, quem tem que tocar, eu acho que é Armando Monteiro, Humberto Costa. São os 2 senadores de Pernambuco que vão, com certeza, ajudar muito a presidente Dilma. Mas eu não tenho muita esperança no Senado. Você teve uma reunião com o ministro Armando Monteiro? Tem alguma novidade? Não, eu converso com o Armando todo dia. Todo dia a gente conversa. Mas chegaram a conversar sobre essas articulações? Todo dia a gente conversa. Nada que possa adiantar ainda. Todo dia a gente conversa. Certo. Com relação ao Senado ainda, assim, a projeção, o senhor fez os cálculos lá, no Senado você não tem um cálculo... Mas eu gostaria de não divulgar. Eu estou dizendo que, eu estou vendo que no Senado o mar não está favorável a gente. Agora... Mas existe alguma conta? Não, a esperança sempre existe. Na minha conta, o governo só tem 20 votos no Senado. Mas eu não sou senador. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas o jogo só acaba quando o juiz apita. E essa possibilidade de novas eleições que estão falando aí? Isso é uma piada. Só existirá nova eleição se o TSE caçar a chapa. Se o TSE caçar a chapa, tudo bem, vai haver nova eleição. Agora, fazer uma PEC agora, uma emenda à Constituição, como alguns senadores querem propor, isso é uma imbecilidade fora do comum. Uma PEC não pode ser retroativa. Então, repito, PEC nenhuma pode promover nova eleição. Só haverá nova eleição se a chapa for caçada pelo TSE. E com relação à nomeação de Lula? Foi adiada hoje no STF? Foi adiada hoje e eu acho que a essa altura
é irrelevante se debater sobre essa nomeação do presidente Lula. Até porque o presidente Lula ajudou muito nesse processo, mesmo sem estar nomeado. Você acha que foi um erro ou um acerto ter feito a nomeação de Lula para o ministério? Eu acho assim, sabe, eu acho que o Supremo vai ter que dizer que pode nomear Lula. Até porque nomeação é prerrogativa do Executivo. O presidente Lula não é réu. Então, evidentemente, que na hora que o Supremo for julgar, ele vai dizer que pode nomear. Bom, Renan Calheiros. eu tenho uma relação pessoal com o Renan, mas não conversei com o Renan sobre esse processo. Mas assim, existem especulações de que ele mesmo tendo uma aproximação com o governo, ele também pode sentir que o terreno não está favorável e tender para o lado do PMDB. Eu repito que eu tenho uma relação pessoal com o senador Renan, mas não conversei com ele sobre o processo de impeachment. Mas acredita que ele está trabalhando para... Eu não conversei com o Renan sobre o processo de impeachment. Você é muito inteligente, mas não vai me pegar. Tá bom, eu acho que por aqui já tem 16 Tem minutos. matéria aí para